Oi, gente! Estamos começando mais um Papo Carioca, programa feito para você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje o nosso assunto é região portuária. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Participe, mande aqui com a gente nos nossos comentários. Você que está aí no Twitter, use a hashtag Papo Carioca. Quer mandar um WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. Contamos com a sua participação. Hoje é segunda-feira, 3 de junho, são 19 horas. E o Papo Carioca hoje traz para conversar aqui com a gente Hilden Albuquerque, nome difícil, hein? Hilden Albuquerque. O Hilden, gente, é gerente de desenvolvimento econômico e social da SEDURP. Com a gente aqui também hoje, a produção fez uma pegadinha comigo. Aslan Loyola. O Aslan, gente, é morador da região portuária. Gente, muito bem-vindos ao Papo Carioca. É um prazer. Obrigado, boa noite. Então, Hilden, para começar, primeiro de tudo, explica pra gente o que é a SEDURP. Isso, nessa noite de nomes difíceis, a SEDURP é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária, que basicamente qual é o escopo? É gerenciar e fiscalizar as obras e prestação de serviços que acontecem na região portuária. Que serviço? Varrição, limpeza urbana, iluminação pública, tudo isso fica a cargo da concessionária Porto Novo de realizar com a fiscalização e gerência da SEDURP, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária. E qual é a sua função ali? Olha, eu como gerente de desenvolvimento econômico e social, minha área fica responsável por toda a interlocução com a comunidade do entorno, dentro do perímetro da SEDURP. E então a gente trata com a associação de moradores, associação de representação de classe, sindicatos e a população também de forma direta. E também a gente estrutura uma série de programas de desenvolvimento socioeconômico e também desenvolvimento cultural. Agora, Hilden, gente, hoje vai ser difícil, porque esse nome não é muito não. Eu queria que você explicasse então pra gente, às vezes fica um pouco confuso, quais são os bairros que fazem parte da região portuária? Mônica, vou tentar te ajudar, vamos tentar pensar aqui junto, num quadrilátero. Basicamente esse é o quadrilátero da SEDURP. Francisco Bicalho, aí a gente encontra Rodrigues Alves, vai até a Rio Branco, da Rio Branco a gente vem até Presidente Vargas e volta para Francisco Bicalho. Esse é o quadrilátero de atuação da SEDURP. Dentro desse quadrilátero está o bairro da Saúde, o bairro da Gamboa e o bairro de Santo Cristo. Agora aqui com a gente também o Aslan. Isso. Falei certo? Isso. Aslan Loyola. Ele é morador, no caso você foi morador, né, Aslan? Você morou ali quanto tempo? A minha vida inteira, né? Hoje tenho 46 anos, me mudei ano passado. Então, fui nascido e criado no bairro da Saúde. E trabalho na região. Então sua relação com a região ainda não acabou, né? Não, porque eu trabalho lá, produzo evento lá, né? Teatro, música ao vivo, enfim. Sábado mesmo nós fizemos uma festa junina do Prata Preta, né? Sou fundador do Cordão do Prata Preta. Cordão do Prata Preta? Isso. Foi linda a festa. Foi linda, apesar da chuva, né? Mas foi assim, excelente, foi muito bonita a festa. Agora, gente, nós também fomos às ruas para ouvir o que as pessoas querem saber sobre a região portuária. Vamos à primeira pergunta do Fala Carioca. Aqui, na região portuária, tem muita coisa para fazer. Dá para fazer. Gente, desculpe, hoje foi um equívoco aqui da apresentadora. Daqui a pouquinho tem as perguntas do Fala Carioca. Agora a gente vai ver, no caso, a matéria. O nosso repórter Lucas, ele esteve lá na região portuária, viu tudo que já foi feito e citou algumas ruas, e foi visitar, no caso, algumas ruas que ainda precisam de melhorias. Dá só uma olhada. Agora sim. Aqui, na região portuária, tem muita coisa para fazer. Dá para fazer uma visita ao Museu do Amanhã, declarar o seu amor pelo Rio e conferir as exposições do Museu de Arte. Mas aqui, fora da orla, também ainda tem muita coisa para fazer. Revitalização significa a mudança de toda a pavimentação, mudança de calçada, criação de ciclovias, novo sistema de drenagem, novo sistema de iluminação pública,
o aterramento de toda a fiação que era aérea, hoje passa a ser subterrânea, cabeamento por fibra ótica em toda essa região. É uma região extremamente complicada, porque nós temos 3 ou 4 comunidades que convivem dentro desta área. A área compreende a área do porto em si, onde tem os armazéns, até a Central do Brasil, até a Presidente Vargas, incluindo aí a Central e todos os prédios históricos que tem aqui nessa região. Cerca de metade das ruas da região ainda deve passar por obras da operação urbana do Porto Maravilha. Essas melhorias atenderão, por exemplo, as ruas do Livramento, Senador Pompeu e as partes das ruas Santo Cristo e Sacadura Cabral. Essa operação é uma operação que tem a duração prevista de 15 anos. Até hoje já foram investidos em obras de infraestrutura, exclusivamente de infraestrutura, cerca de 5 bilhões de reais. Temos ainda mais 8 anos de prazo nessa operação e tem um total a ser investido ainda, previsto, de outros 5 bilhões de reais. Ásila, voltando aqui, o Lucas citou algumas ruas na matéria. Você, como já foi morador há muito tempo e que hoje ainda frequenta, né, a área, tem algumas ruas que você citaria, aproveitando que o Rio está aqui? Eu acho que a Praça da Harmonia em si, a Conselheiro, Zacarias, Propósito, a própria Rua do Livramento, Barão de São Félix, que já houve uma mudança, mas ainda assim aquela parte final lá perto da Central é muito complicada. Aliás, a região da Central onde eu trabalho é muito complicada. Muita sujeira, enfim, degradada. Agora eu já aproveito. Tem alguma previsão para melhorias nessas regiões, principalmente na Central? Temos. A gente conseguiu até ver o presidente Antônio Carlos falando que a gente tem 15 anos aí de concessão e nesses 15 anos as obras precisam acontecer. 50% das vias já receberam as obras de infraestrutura, de reurbanização e, sem dúvida, hoje tem condições infinitamente melhores que aquelas que não receberam. Mas também vamos com calma. A gente está falando de uma região que ficou algumas décadas sem nenhum tipo de investimento público. Então, eu me lembro que muito no começo das obras, os próprios moradores tinham uma desconfiança muito grande quanto à obra, porque ficaram 50, 60 anos sem conversar, sem dialogar com o poder público. E esse diálogo tem sido buscado de forma cada vez mais intensa. Então, nós temos um cronograma que vai aí até 2016, e a gente, até 2026, não, 2016, pelo amor de Deus, já passou, estou voltando no tempo. 2026, para que todas essas vias recebam a obra de infraestrutura e aí uma nova urbanização, o que de fato vai impulsionar essas vias para as novas possibilidades, para uma nova perspectiva urbanística mesmo. Agora, Mônica, realmente as obras, nós tivemos que aturar aquela poeirada toda, foi complicado. Foi complicado. Mas não há ganho sem, né? A gente tem que ter transtorno um pouquinho para poder ter uma melhoria no fundo. O Asa não está correto, não tem muito jeito, né? Mas o mais importante no final é que o poder público mantenha um diálogo permanente com os moradores, primeiro para explicar a importância e porquê daquele cronograma, porquê que a obra está acontecendo daquela forma. E segundo, muitas vezes a obra não consegue perceber aquilo que está acontecendo e aquilo que sentem na pele os moradores. Então essa troca é fundamental para que os moradores possam ser ouvidos e terem os seus impactos mitigados, melhorados. É óbvio que uma obra de infraestrutura vai abrir toda a rua, é esgoto muitas vezes aberto, é mau cheiro, é poeira, mas o final está aí. Hoje as pessoas querem as obras na sua via. Quando está passando, ninguém quer. Mas depois todo mundo quer. Mas o Asa colocou uma questão muito pertinente. Eu acho que a troca, o diálogo, a busca permanente de entendimento é que gera os ganhos reais. Porque a população vai entender aquilo que é importante no que diz respeito à obra e mais importante, que muitas vezes é negligenciado, muitas vezes não é ouvido, e isso tem sido aí, acho que a diretriz do novo governo, e aí isso é muito pedido pelo Antônio Carlos, que a gente dialogue incessantemente, que a gente escute incessantemente a população, inclusive agora. É o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. O Papo Carioca, para você que está chegando agora, o Papo Carioca foi criado exatamente para isso, tá, gente?
para você poder conversar. Aqui estão representantes da prefeitura, tem representantes da população e a gente está aqui para dialogar, para conversar e para ouvir a população. Agora, você que está chegando agora, mande suas perguntas aqui para a gente, envie aqui nos comentários. Está no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Quer usar o WhatsApp? Anota aí o nosso número, 992538538. Agora já tenho aqui uma pergunta. Vamos olhar aqui. Chegou uma pergunta do Facebook. Paloma Silva. Quando teremos de fato toda a extensão da região portuária revitalizada? Nosso prazo, como já disse até anteriormente, é que até 2026 todas as obras de infraestrutura aconteçam e esse novo padrão urbanístico esteja instaurado na região. Aproveitando aqui que a gente está no Facebook, Meire Souza Medeiros quer saber: teremos quiosques ao longo da Orla Conde e banheiros públicos ou químicos? Então, nós teremos sim quiosques ao longo da Orla Conde. Eles serão contratados aí, licitados pela concessionária Porto Novo, ela que vai ficar responsável pela gestão desses quiosques. São 50 e poucos, acho que 20, e exatamente 27, até 27 quiosques na nossa orla. A questão do banheiro público, a gente sempre trata, com os eventos que acontecem na região, a obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos, sempre na proporção de, a cada 150 pessoas, um banheiro químico, para que as pessoas possam participar dos eventos e efetivamente também ter a comunidade e o banheiro. E, obviamente, os nossos equipamentos públicos do entorno também possuem banheiro. Agora, por falar em... Desculpa, pode perguntar. Hilden, a questão dos quiosques, o morador vai se lembrar, né? Sim, eu acho que isso tem que ser conversado com absolutamente toda a população e também a população da região portuária. Isso tem um programa que a gente tem feito agora, Mônica, lá na CEDUR, que são os fóruns de debate. Então a gente tem um fórum comunitário, a gente tem um fórum cultural, a gente tem um fórum com os equipamentos públicos municipais. Como é que as pessoas fazem? Então, assim, todos os presidentes de associação de moradores participam mensalmente de reuniões conosco, de uma forma de estabelecer um fluxo contínuo de troca de informações. E isso é muito levantado pelos moradores. Inclusive, a gente está organizando aí junto à concessionária um encontro para que se explique como é que vai se dar esse processo de ocupação dos quiosques. Até porque não necessariamente precisam ser 27 quiosques ocupados. Podem ser menos. E o mais importante é que a gente continue com essas ações de privilegiar, sim, as pessoas que estão na região, uma vez que elas sofreram um bocado com as obras. Por exemplo, acho que o exemplo emblemático é o Sabores do Porto, que hoje é o único evento que acontece semanalmente, ininterruptamente, na Orla Conde, na Praça Mauá. Quem é o Sabores do Porto, Mônica? São cozinheiras, quituteiras, donas de bar do Morro da Providência, do Morro do Pinto, do Morro da Conceição, que tem ali quiosques, tem barracas semanalmente instaladas na região portuária, para que elas possam usufruir comercialmente desse espaço, possam vender ali os seus produtos, possam comercializar aquilo que elas cozinham e aí ter ganhos reais. Essa cultura de food truck é meio complicada, né? Eles vão tomando ali. Bom, gente, agora vamos a uma pergunta do Fala Carioca. Sou moradora da Providência, nascida e criada lá. Gostaria de uma grande pergunta. Quando que vai voltar o teleférico? Que veio uma coisa muito boa para a comunidade. Infelizmente, desde o dia 17 de dezembro, parou e até agora nada. Queria saber se tem retorno e alguma previsão de quando vai voltar. Rosana, boa noite e obrigado pelo questionamento. Acho que é um questionamento que muitos moradores da região fazem, uma vez que o teleférico facilitou de fato a vida do morador, tanto da Providência e dos moradores que fazem a travessia da Rua da Gamboa para a Central e vice-versa. Muitas vezes você descia ali da Central, pegava o teleférico, descia na Rua da Gamboa e acessava a região. Permita-me usar a palavra do meu avô, que é, inclusive, da região portuária, agora já falecido avô, falava, devagar também é pressa. A Prefeitura está estudando as melhores formas para licitar o teleférico e vendo as melhores possibilidades orçamentárias. Por que a calma nesse momento? Para que a gente não abra uma licitação com precedentes a malfeitos e aí que, eventualmente, a população pague um preço alto daqui a 1 ano, 6 meses, enfim. Então, existe um processo, um estudo que envolve alguns órgãos da Prefeitura
sistemático, para que a gente tenha uma licitação robusta e que o teleférico volte a funcionar sem problemas futuros. Realmente quebrou um galho aquele teleférico ali. Sem dúvida. Só fugir do túnel. Eu não sei incessantemente. Eu também já usei muito. Que Ia pra fica cidade do samba, Exatamente. aproveitava pra E já ter que fica passar uma pelo túnel da reclamação Central. pro túnel João Ricardo, que é complicado, né? Oi? Ali, o túnel da Central. O túnel da Central, exatamente. Fugir dali porque, na pelo verdade, o teleférico teleférico também serviu a isso. As pessoas fugiam um pouco daquela caminhada no túnel. Porque o túnel é muito barulhento. E as pessoas também reclamavam, questionavam a questão de segurança, que assola o Rio de Janeiro inteiro, não é uma prerrogativa só da região portuária. Bom, gente, nós temos mais perguntas das ruas, mas antes disso, vamos falar um pouquinho do que tem sido feito aí no Rio, o que está acontecendo, o que está rolando. Vamos à Agenda Carioca. 5 bairros da Zona Norte e Oeste da cidade recebem a visita da Biblioteca Volante João Antônio para empréstimo gratuito de até 2 livros. Para participar, basta apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Hoje, a Biblioteca Volante está na Vila Valqueire e amanhã segue para Ricardo de Albuquerque. Você pode conferir mais informações sobre o projeto no site prefeitura.rio ou pelo telefone. Anotem aí, 2482-3086. Vou repetir, 2482-3086. E voltamos aqui com o nosso Papo Carioca. Hoje o assunto é zona portuária. Vamos a mais uma pergunta no Fala Carioca. A pergunta é, quando vai ser feita a melhoria em relação ao saneamento básico, a esgoto, entendeu? Porque transporte, a melhoria já foi bastante acentuada. Agora, com relação ao saneamento básico, está deixando a desejar. Coleta de lixo, quando chove, enche bastante. Então, a pergunta é essa, quando vai ser feita essa melhoria? E aí, Hilder? Eu só não peguei o nome do rapaz ali. Newton. Boa noite, Newton. Enfim, como é que acontece ali a coleta? A maioria das ruas recebem 2 coletas de lixo por dia, algumas 3 vezes ao dia, uma vez que elas são maiores geradoras de resíduo. Naturalmente, a gente pode falhar, naturalmente pode acontecer de uma rua ficar sem o devido prestação de serviço. Eu vou até falhar com um número aqui que eu não tenho de cabeça, mas que você faça contato com a Sedurp, eu entro com o 0800 da Porto Novo, para que a gente imediatamente sane esse problema. Para você ter uma ideia, de 2011 até hoje, a gente recebeu mais de 33 mil pedidos pelo 0800 e 96% deles foram atendidos no prazo de 7 dias. Então, a gente busca por essa eficiência e é natural. Dizer que a gente não vai errar, que eventualmente uma rua pode não ter o devido tratamento, isso pode acontecer e é por isso que a gente quer estabelecer canais de diálogo cada vez mais permanentes e sólidos para que a gente possa corrigir e prestar um serviço cada vez mais robusto e com excelência para a população. Vamos pedir então para a produção para providenciar o número da Sedurp. Tem um 0800 lá da Porto Novo. Hã? Desculpa, enquanto perdoe. a produção está ajudando aqui. Eu posso também passar, mas de qualquer forma eu posso passar o número da Sedurp e pode pedir para fazer contato conosco. É 2153-1400. Vou aqui dizer os nomes das pessoas que podem ser procuradas. O Hilden, eu mesmo, vocês podem me procurar de forma direta. A Sedurp. Podem procurar também o Hassan, que trabalha conosco na Gerência de Desenvolvimento Econômico e Social, a Aline ou a Neia. Todos nós estaremos dispostos a receber essa informação e tentar dar um melhor tratamento para as questões. O número? 2153-1400. Hilden, tem mais uma pergunta aqui chegando no Facebook. Hoje a produção está querendo me derrubar. André Rissing, deve ser isso, né? Pires. André, me desculpe se não for, mas... André Pires, né? A ciclovia que liga a rodoviária até a Praça 15 está inacabada. Quando deve terminar a obra? Olha, vamos passar um prazo real e razoável. A ciclovia ela é feita na medida em que a obra avança, né? Aí fala, mas a lógica da obra não é a lógica da ciclovia. A gente não vai fazendo a obra de infraestrutura para terminar a ciclovia. A gente faz conforme a necessidade da engenharia. Que necessidade seria essa? Por exemplo, a gente precisa primeiro preparar os deságues, preparar as redes de esgoto que vão receber os maiores volumes de esgoto. Porque senão a chance de acidente é monstruosa. Então a obra vai seguindo uma lógica de engenharia. Olha, eu não sou um engenheiro, sou sociólogo e como engenheiro eu continuo sendo um sociólogo mediano. Mas
Você imagina, por exemplo, a gente começa a fazer obra, por exemplo, no Morro da Providência. A gente faz aqueles tubos enormes de esgoto. Eles vão descer para onde? Para uns tubos pequenos. Eu não preciso dizer que todo mundo, ao chegar em casa, vai ter surpresa na privada. Então, ela segue uma lógica. É nada agradável, sem dúvida nenhuma. É a surpresa que ninguém quer ter. Então, ela vai seguindo uma lógica de engenharia. Quando é que a ciclovia vai estar por completa, vai estar terminada por completo, com o seu percurso, os seus 17 quilômetros devidamente prontos, pavimentados e demarcados, ao final da obra. Agora, o André, ele tá falando aqui também que os bancos da Orla Conde precisam de uma marcação para evitar colisões dos ciclistas. Ali, a Orla Conde, a gente vai estudar a possibilidade dessa marcação, mas a gente também pede uma atenção muito grande para o ciclista, porque a Orla Conde ela é compartilhada entre ciclistas, pessoas que estão caminhando, pessoas que estão fazendo exercício, crianças brincando. Então, ela é compartilhada com as mais variadas atividades. Então, é importante, de fato, que os ciclistas tenham uma atenção especial e eu acho que fica aí uma questão a ser analisada. Eu realmente nunca tinha pensado nisso. E bem as estações da Bike Rio, né? Estão desaparecendo. O que houve ali, né? Elas estão sumindo. Olha, aquelas estações da Bike Rio não são sob gestão da SEDURP, né? A gente tinha a antiga parceria Secretaria de Parceria Privada, agora acho que Secretaria de Projetos Estratégicos. É importante, mas a gente estava tendo alguns problemas ali de forçação, estavam tirando bicicleta, aquilo estava trazendo alguns transtornos para quem mantinha a Bike Rio, enfim. Então elas foram vítimas de algum certo vandalismo. Educação para tratar com a coisa pública e também, acho que poder público, a gente pode também pensar ações socioeducativas. A gente fez uma porção já na região, só para citar, só em campanhas de educação ambiental a gente fez 16 ao longo dos últimos 4 anos. Mas é o que eu sempre digo, também a gente precisa ter um pouco de paciência com a população e a população conosco. A nossa obra é complexa, mas a poder público. Então, é um exercício de maturação de cidadania que vale para o poder público e vale para o cidadão. E o Aslan, sem saber, acabou fazendo a pergunta do Jorge Garrido do Facebook, que ele estava falando justamente isso, que estimular os ciclistas é muito bom, mas não tem lugar para colocar as bicicletas. Ele queria saber se tem uma previsão para isso, mas aí você já bem explicou. Né? Exatamente. Mas eu acho que já existem alguns bicicletários, existe um próximo ali ao Museu de Arte do Rio de Janeiro, do Mar. Agora, obviamente, não existem pulverizados em toda a região. Eles ficam mais localizados nos pontos mais procurados pela população da cidade. Né? Agora, gente, voltando aqui, hoje o nosso assunto é zona portuária. Nós fomos também conhecer um pouquinho de quem cuida da manutenção, né? Tem o Hilda, que é o gerente, mas tem os 8 servidores. Vamos acompanhar o Dia do Servidor. E para explicar um pouco mais sobre isso, o Papo Carioca veio conversar com o Pablo, que é engenheiro aqui da SEDUR. Ele não é servidor da prefeitura, mas é mais um dos funcionários que está cuidando da nossa cidade. Bem, nossa rotina em campo é bem ampla, né? A gente tem que fiscalizar a execução de obra onde a gente está executando a obra. Como a área do porto é uma área grande, você tem trechos em que a gente está executando a obra com todas as infraestruturas novas e trechos em que ainda não foram executadas, né? Então, na parte em que ainda não foi executada, a gente busca manter, faz um serviço de manutenção para que ela funcione um pouco melhor. E na parte que já foi executada, a gente fica fiscalizando a execução disso como a qualidade, né, da obra. No meu caso, especificamente, trabalho mais com a parte que está abaixo da terra, que são as infraestruturas de esgoto e drenagem. O que o povo percebe é que a gente mais ou menos acaba, a gente não tem mais registros de pontos de alagamento, por exemplo, onde foram feitas as obras novas. Substituímos redes de drenagens que já não funcionavam muito bem por galerias muito extensas, grandes, né, e redimensionadas, galerias de 3,30 por 2,50 metros, né, então são túneis, na verdade, que fazem com que a gente não tenha mais problema de alagamento aqui no porto, onde já foi executada a obra, chamada fase plena, que a gente chama. Né? Bem, espero que você tenha entendido como funciona a manutenção aqui das ruas do porto. Mas se ficou alguma dúvida, é só enviar para os nossos convidados aí no estúdio. É com você, Mônica. Valeu, Lucas. Obrigada. Gente, você que está chegando agora, esse é o Papo Carioca. Hoje nosso assunto é zona portuária, região portuária. Gente, então, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Mande aqui nos comentários. Tá no Twitter? #Papo Carioca. Quer mandar um WhatsApp?
99253-8538. Com a gente hoje aqui, Ridley Albuquerque, que é o gerente lá do Sedurp. E Aslan Loyola, que é morador ali, que já foi morador, que tem uma relação com a região portuária, não é isso? Então, gente, a gente ainda tem algumas coisas para conversar, mas vamos falar mais um pouquinho do que está rolando, que vai rolar durante a semana aí no Rio de Janeiro. Vamos para mais uma parte da Agenda Carioca. O Museu da Manhã está com a exposição Inovanças, Criações à Brasileira. O espaço traz grandes criações nacionais e apresenta talentos capazes de inspirar novas invenções. O museu funciona de terça até domingo, das 10 às 17 horas. Quem tiver oportunidade, aproveite para conhecer também o Museu da Manhã. Idri, temos mais uma pergunta para você aí das ruas. Eu gostaria de saber dos representantes como é que vai ficar a questão do tratamento das águas pluviais, porque toda vez que chove na nossa região alaga tudo. Eu vi que houve melhorias em outras regiões, aqui na Praça Mauá, mas a gente, infelizmente, quando chove, tem que pegar o bote, tem que pegar a galocha. Como é que vai ficar essa questão? Boa noite, Kátia. Obrigado aí pela pergunta, pelo questionamento. E ele vai muito no sentido daquilo que a gente já vinha conversando um pouco, né? Algumas vias, 50% das vias da região já receberam as obras de infraestrutura. Então ela tem hoje galerias para absorver essas águas pluviais muito grandes, com potencial 10 vezes maior que as antigas. Então é natural que as vias que receberam as obras, elas escoem essa água com uma facilidade infinitamente maior do que as vias que não receberam as obras. E aí, obviamente, até 2026, com toda essa rede completa, todas as vias vão ter uma drenagem mais eficiente e vão sofrer menos com os problemas de enchente. Obviamente, pegar como exemplo a última chuva não é o melhor dos exemplos, porque foi uma chuva torrencial, fora dos parâmetros normais. Mas ainda assim, as vias que receberam já as obras de infraestrutura não tiveram problema de alagamento, diferente daquelas que ainda não receberam essas obras. Presenciei isso ali na região ali da rodoviária, e geralmente é complicado ali, mas naquela chuva, né, da semana retrasada, tava tranquilo ali, não teve problema. Fica bem complicado. Fica, né? Pois é, mas eu me surpreendi ali. Rapaz, eu até gosto, sempre que a gente fala dessa questão da drenagem, eu sempre gosto de falar de uma coisa que ninguém vê, Mônica. Por conta dessas obras de infraestrutura, de drenagem, de esgoto, a gente desligou, a gente conseguiu interromper uma série de ligações clandestinas que existiam de rede de esgoto ilegais no sistema de drenagem que desembocavam na Baía de Guanabara. Pelos nossos cálculos estimados, a gente anualmente hoje livrou a Baía de Guanabara de 163 mil toneladas ano de efluentes que deixam de ser despejados na Bahia. Então é um ganho ambiental invisível que as pessoas não percebem, mas que graças a essa obra de infraestrutura, graças ao trabalho ali do Pablo que vocês puderam ver, o trabalho do José Antônio, todo ali o departamento de operações da Sedurp, aí chefiado aí pelo Luiz Lobo, conseguiram trazer, e muitas vezes são ganhos que a gente não percebe, mas que sem dúvida as futuras gerações vão agradecer por esse ganho ambiental de hoje. Agora, para encerrar nossa participação no Facebook aqui, temos a última pergunta. Marcos Magalhães, ele quer saber quando começam a ser construídos prédios residenciais na zona portuária. Então, Marcos Magalhães, isso parece que tem sido a prioridade da nova gestão da Sedurp. É que você estimule prédios residenciais das mais variadas características. Já tem alguns aprovados e até uns já sendo propagandeados, como Dockland, mas também você tem processos de habitação de interesse social que correm em paralelo, que estão sendo aprovados na Secretaria Municipal de Urbanismo, enfim. Agora é maior, urbanismo, mas eu não estou muito ambientado com os nomes das siglas, são grandes, mas enfim, que estão sendo licenciados e que vão trazer esse padrão misto, comercial, residencial, mas também misto, com as mais variadas faixas de renda ocupando a região portuária. Esse tem sido o norte, esse tem sido aí a prioridade da nova gestão da Sedurp, isso tem sido passado exaustivamente para a gente, e essa tem sido a busca, para que a gente cria toda uma condição de infraestrutura, para que a gente, hoje as obras são, a gente faz as obras de infraestrutura para receber
quase meio milhão de pessoas na região portuária. Então a gente pelo menos tem que chegar aí a 100 mil habitantes, eu acho que é um número razoável. E lembrando que a habitação é igual a lugares mais seguros, que você tem maior circulação, você atrai outros investimentos comerciais, você tem mais renda girando naquela região, o que é ganho para todo mundo. Beleza, gente. Nosso papo está acabando. Já estava até ficando mais calmo agora, não estou nem mais tremendo. Agradeço muito a participação de você, Aslan. Quer deixar aí Ih, gente, me embolei. Um recado final? Quer deixar um recado final? Não, só que o Prata Preta aí, parabenizar a diretoria do Prata Preta, que fez uma festa belíssima lá na Praça da Harmonia, nesse sábado. Prata Preta toca o quê? É o cordão do Prata Preta, basicamente marchinhas carnavalescas. E a gente está aí, nós fizemos uma festa junina também, né, no caso. E aguardem o próximo evento aí. É um evento bem bacana. Gente, desculpa, não tem nada a ver com o papo de hoje, mas ele está falando tanto desse região portuária. Não, mas tem absolutamente tudo a ver. É, porque é da região portuária. É da região portuária. Prata Preta é uma figura histórica da região portuária, na resistência da revolta da Facina. Então, assim, tem... E, sem dúvida, um dos blocos mais badalados aí da nossa região. Tem inúmeros blocos, né? Mas, sem dúvida, é um bloco tradicionalíssimo. Desculpa a minha ignorância, eu não sou da região portuária, não conheci o Prata Preta. Agora eu vou lá, na próxima festa. Vale a pena, viu, mano? Você vai gostar bastante. Adoro. Bem divertido. Ridley, deixar suas considerações finais? Olha, o que eu vou deixar. Foi um prazer enorme poder participar. Admito que eu estava super nervoso, mas ao final foi bem bacana. Eu acho que é importante a gente estabelecer esse diálogo mais direto com a população. E falar da região portuária para mim é sempre muito agradável, ainda que eu não seja natural dali. Minha família inteira meus pais são, cresci ali entre Volta Redonda e a região portuária, então, para além das obras, existe uma relação emocional, afetiva, e então é sempre um prazer poder falar dessa região, com a qual tenho laços emocionais e profissionais muito grandes. Viu, Mônica? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar, estaremos às ordens. O Papo Carioca está à disposição de vocês. Agora, você que está aí também, muito obrigado pela sua companhia, pelas suas perguntas, pela sua interação. Participe! Na quinta-feira estaremos aqui novamente com mais um tema sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro. O Papo Carioca fica aqui. Até a próxima!